Oi Coruja, tudo bem? Meu nome é Paula Messias e eu estou aqui essa quinta-feira com mais um vídeo para vocês. Hoje é a terceira aula do verbo to be. Hoje eu vou falar sobre o tempo do futuro, o interrogativo e a contração. Como essa é a terceira aula, se você ainda não assistiu às duas primeiras, volta lá, vou colocar o link na descrição aqui embaixo das duas primeiras aulas, que foi o tempo do passado, o tempo do presente e os pronomes. Então, se você não assistiu ainda o vídeo, os dois primeiros vídeos, pare esse vídeo agora, assiste lá e volta aqui para a gente continuar hoje no tempo do futuro, no tempo interrogativo e na contração do verbo to be. Então, vamos lá? Para dar continuidade a essa aula, vamos rever os pronomes, porque sem eles a gente não pode nem montar o verbo to be. Então aqui está em preto, né? Se você vê o I, significa eu, you, no singular, significa você, he, significa ele, she, significa ela, it, significa isso, são para coisas, objetos, we, significa nós, you significa vocês no plural, né? Lembre-se que os dois se escrevem e pronunciam da mesma forma. E they significa eles, elas e coisas e isso. Então, aqui esses são os pronomes. Aqui nós temos a parte do verbo to be no futuro. A gente já revisou, a gente já estudou e já viu como que é o verbo to be no presente e no passado. Agora aqui, a palavra do futuro que eu quero que vocês entendam é a palavra will. Will, W-I-L-L. Essa palavra aqui significa no futuro. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou ser. Essa é a tradução dessa primeira parte. Eu, que é o pronome, vou, que é o verbo to be no futuro, né? E be, verbo to be, o verbo ser aqui. E se você olhar, quando você entender essa fundação, isso vai aplicar para todos os pronomes. É a mesma coisa. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Essa é a fórmula do verbo to be no futuro. Agora eu vou te dar alguns exemplos para você ver como que isso aplica realmente em uma sentença completa. I will be, eu vou escolher uma palavra aqui, que vai ser a palavra tall. T-A-L-L. Tall lembra de estatura, é de tamanho, altura. Então, seria eu vou ser alta ou alto, ou eu serei alto ou alta. Então, lembra, recapitulando que o verbo to be são os dois verbos, verbo ser e estar. Então, no caso, seria eu vou ser alta ou eu serei alta. Aqui agora no you will be, eu vou usar a palavra aqui, calm. Essa palavra calm significa calma. Então seria you will be calm, que seria você será calmo ou você vai ser calmo, né? Dependendo também do formal ou do informal do português. Mas isso daqui significa, então, no futuro. Eu vou ser alta ou você vai ser calmo. Aqui no caso vamos no he. He é ele, né? Ele será, eu vou usar a palavra aqui fancy. Eu acho que vocês já ouviram, já devem ter ouvido essa palavra fancy em música, esse tipo de coisa. Fancy significa aquela pessoa que é de fashion, aquela pessoa que se veste bem, aquela pessoa que é fancy. He will be fancy. Outra coisa interessante do he e do she, não sei se você lembra, o he é ele e o she é ela. O she é ele com o S na frente, é uma forma mais fácil de você memorizar. He will be fancy.
ele será extravagante. A gente usa muito essa palavra em relação à roupa, né? Ao estilo, à moda. Então a palavra aí fancy, extravagante, de aparência. Aqui no she will be, ela vai ser ou ela será. Vou usar a palavra aqui hungry. Hungry significa faminta. No caso, como é she will be hungry. Ela será faminta ou ela vai ser faminta, com fome, né? No caso também mais formal, com fome. Aqui, it will be, vou usar a palavra powerful. A palavra powerful significa potente, de poder. Então, isso será potente, de powerful. Então, nesse caso aqui, volte no primeiro vídeo se você ainda não conseguiu compreender o que é o pronome it. A gente usa no inglês o pronome it para coisas e objetos, como cama, como animais, como móveis, como tudo que for objeto e coisas, até coisas também vivas, como plantas. A gente usa o pronome it ao invés de usar he ou she, como a gente usa no português. Então, it will be powerful. It a gente pode trocar por alguma coisa como se fosse the sun will be powerful. Não é uma frase muito usada, mas você pode substituir, né, esse it pela coisa que você está tentando falar sobre. Como pode todos os outros pronomes, né? We will be. Então seria nós seremos, e a palavra que eu vou usar aqui vai ser a palavra rich. A palavra rich significa, nesse contexto, ricos, né, que é no plural, porque aqui essas três palavras aqui, essas três sentenças são no plural, como a gente já tinha visto, mas o verbo não muda. Lembre-se disso, o verbo não muda tanto no singular, tanto no plural. Will be é o mesmo para todos os tempos. Então aqui seria we will be rich. Nós vamos ser ricos ou ricas. Lembre-se também que não tem gênero. Então ricos e ricas aqui se escreve e a pronúncia é a mesma. Aqui vamos falar sobre you will be. Eu vou usar a palavra shy. A palavra shy significa tímido ou tímida. You will be shy, que seria vocês seriam tímidos. Então lembre-se também que o you no plural e o you no singular é a mesma pronúncia e a mesma escrita. Mas isso vai depender do contexto da sentença, o contexto do assunto que entre a conversa ou o texto que você está lendo. E o último aqui no verbo do futuro, né, do verbo to be do futuro, a gente tem they will be, e eu vou usar a palavra aqui wild. Que no they will be wild seria eles e elas e isso serão selvagem. Então, they will be wild, serão selvagens. E lembre-se que selvagem não é a mesma tradução, porque wild pode ser aquela pessoa que é mais louca, mas não no sentido degratório, é aquele sentido de festa, de animado, a gente chama de wild, que a tradução literal seria selvagem, mas nesse caso a gente não usa essa parte de selvagem. Eu vou até fazer também uma série explicando como que são palavras desse estilo no meu Instagram. São palavras que aqui tem um sentido, mas lá no lado informal, na gíria, a gente usa com outro sentido. Então aqui nós temos todo o verbo to be no futuro. Will be é o verbo no futuro e aqui nós temos alguns adjetivos que eu usei para descrever o pronome. Agora eu quero falar sobre a interrogação, o interrogativo do verbo to be, que é mais fácil ainda. Por quê?
Eu vou usar os mesmos exemplos e essas palavras já vão ficar para o vocabulário desse vídeo. Todo vídeo eu ponho uma lista de vocabulário, todo vídeo de aula eu dou um livro de vocabulário. Essas 8 palavras aqui vão entrar para essa lista que eu vou colocar na descrição aqui embaixo. O verbo to be no interrogativo, a única coisa que você vai fazer é trocar de ordem o pronome com o verbo. Então lembre-se que o verbo, a forma presente do verbo é I am. Eu sou, eu estou. Para você fazer na forma interrogativa do verbo, você vai inverter a ordem. O am, que é o verbo, vai vir em primeiro lugar e o I, que é o pronome, vai vir em segundo lugar. Viu o tanto que é fácil? Você agora, do presente, você já tem a forma interrogativa do verbo to be. Então aqui seria am I tall? E você dá ênfase na última palavra aqui para virar a forma, né? Que isso também vai ser um outro vídeo que eu vou explicar como você faz esse tipo de pergunta. Mas só escute aqui. Am I tall? Are you calm? Is he fancy? Is she hungry? Is it powerful? Are we rich? Are you shy? Are they wild? Então, essa daqui é a parte, lembre-se quando você quiser fazer a parte interrogativa do verbo to be, você só troca de posição o pronome e o verbo. Eu já vou adiantar aqui, se você quiser fazer a parte também interrogativa do passado, você assiste o vídeo 2, né? Mas a parte interrogativa do passado seria was I. É a mesma coisa. Aqui você vai trocar, porque aqui, lembra, era I was. I was tall. I was tall. Eu era alto. Mas agora, se você quiser fazer a parte interrogativa, você vai trocar aqui, né? Que nem eu fiz aqui em cima. Was I tall? Então, para todos os tempos do verbo to be, para você fazer a parte interrogativa, você só troca de lugar o pronome e o verbo. Olha o tanto que é fácil. Então vamos aqui à contração do verbo. A contração do verbo também é muito fácil, porque a única coisa que você vai fazer tem aqui I am. Na contração, você vai tirar a letra, o A, vai colocar um apóstrofe e vai colocar am. Isso daqui, até você pegar o jeito, isso daqui é a forma informal de falar o verbo. Então, se você está na escola e você está escrevendo uma redação para um professor ou professora, você não vai usar isso, você não vai usar essa forma, essa contração de falar o inglês. Você vai usar, lógico, a sentença inteira. I am tall. Aqui seria I'm tall, você junta. I'm tall. You are. You're. Ao invés de falar duas palavras aqui, a gente fala uma. Então, I'm, you're, his, she's, it's, we are, you're, there. Então aqui você tem toda a parte do contração. Eu vou deixar isso aqui escrito também na descrição para você ter acesso. Isso daqui vai demorar um pouco, pode demorar um pouco mais, mas lembre-se só, você vai escrever o pronome inteiro, você vai escrever um apóstrofe e você vai tirar a primeira palavra, a primeira letra, você vai tirar a primeira letra do verbo to be. Então aqui você vai tirar o A, que fica só o M. Aqui você vai tirar o A do you are e fica só o RE. E aqui você vai tirar o I. E os outros se repetem. Viu o tanto que é fácil? Então essa foi a aula 3. Hoje aqui a gente viu
o tempo do futuro e interrogativa, e a gente viu também a contração do verbo to be. Essa é a aula 3, assiste lá, essa é uma série do verbo to be, e eu vou colocar mais a fundo. Aqui embaixo eu vou escrever o vocabulário que a gente aprendeu hoje, vou escrever o link das 2 outras aulas que você tem que assistir antes de assistir essa, e eu vou colocar também a contração escrita aqui embaixo. E não se esqueça de dar um like nesse vídeo, escreva também no comentário se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer que eu responda também, escreve aqui embaixo que eu vou te responder, e dá um subscribe, né, que a gente chama, inscreva-se no canal para você receber sempre uma notificação quando eu tenho um vídeo novo, que eu saio com um vídeo novo aqui toda quinta-feira. É isso aí de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre, eu vou te dar mais vocabulário de palavras para você usar com o verbo to be, já que você já tá craque no verbo to be. Semana que vem eu vou te dar 50 frases para você aprender e usar no verbo to be.